Nessa aula, a gente prossegue com circunferência trigonométrica e vamos focar na tangente. Inclusive, hoje você vai descobrir por que tangente chama-se tangente, né? Mas antes, uma recomendação. Se você não assistiu a aula anterior de circunferência trigonométrica, vai lá na playlist e assiste, é muito importante. Lá vai apresentar a circunferência trigonométrica, vai falar do seno e do cosseno, e eu preciso de tudo isso para que você compreenda a aula que a gente vai fazer agora. Bora uma rápida revisão? Trigonometria no triângulo retângulo. Triângulo retângulo, os lados menores chamam-se catetos. O lado maior, oposto ao ângulo de 90 graus, chama-se hipotenusa. Legal. Dependendo do ângulo, pode ser esse ou esse, né? Você tem dois ângulos agudos, você pode definir seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Como é que era isso, né? Então, o seno de alfa era o cateto oposto a alfa. Então, presta atenção. Esse cateto que está escrito aqui, ó, cateto oposto ao ângulo alfa, tá? E não a esse outro aqui. Então, o sentido de oposto e adjacente, para quem não lembra, adjacente significa ao lado, né? O oposto, na frente, de frente, do outro lado. E o adjacente, ele tem sentido quando você conhece o ângulo. Então, dado um ângulo alfa, o cateto oposto a alfa é esse, cateto adjacente a alfa é esse, hipotenusa sempre o maior lado. Tranquilo até aí? Como é que a gente define o seno? Seno era a razão entre o cateto oposto a alfa e a hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente, abrevia aqui por CA, tá? Ao alfa, dividido pela hipotenusa. E, finalmente, a tangente, já conhecida sua, a novidade hoje vai ser no ciclo trigonométrico, cateto oposto a alfa dividido por cateto adjacente, tá bom? Eu vou te mostrar uma coisa bacana hoje. Você já deve saber que a tangente também pode ser obtida dividindo o seno pelo cosseno, tá? Se não sabia, vamos embora revisar. Mas eu acho que você já sabia. Agora, olha que bacana por quê. Tá vendo aqui a definição de seno e de cosseno? Se você dividir o seno pelo cosseno, é o mesmo que dividir aquelas duas frações. E olha o que acontece aqui. Hipotenusa simplifica com hipotenusa, não é? Olha que bacana. E aí você tem que seno dividido pelo cosseno é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que nada mais é do que a tangente. Então olha que legal, você tem uma relação muito importante aqui, que a tangente de um ângulo alfa pode ser obtida dividindo o seno do ângulo alfa pelo cosseno do ângulo alfa. Então, numa dada situação em que você não tenha o triângulo retângulo ou o ângulo alfa, mas você tem seno e cosseno dos ângulos, você pode definir a tangente, ou melhor, conhecer, né, conseguir o valor da tangente por essa relação. Muito importante, talvez você já saiba até decor. No ciclo trigonométrico você vai entender essa razão, não dessa forma, mas de uma outra forma, tá bom? Vamos embora? Ok. Pessoal, está aqui a circunferência trigonométrica já conhecida de você. Lembrando que a gente mede arcos no sentido anti-horário positivo, sempre a partir desse pontinho aqui, não é isso? Zero. Aqui estão os eixos cartesianos x, né, abscissa, que agora chama eixo dos cossenos, y, que agora chama eixo dos senos, você já sabe disso. Eis que a gente coloca aqui uma reta paralela ao eixo dos senos e vai chamar de eixo das tangentes. Bom, daí o nome, né? Tangente. Esta reta, que vai ser o eixo das tangentes, ela tangencia a circunferência naquele pontinho ali, aonde tudo começa, né? O zero, o arco zero começa aqui, aí você vai girando, etc. Tá bom? Muito bem. Então, o motivo de se chamar tangente é esse. Talvez o que a gente não tenha falado é por que chama seno e cosseno, né? As outras razões. A verdade é que houve um equívoco, tá? A tradução de seno seria sino do latim, mas houve aí algum equívoco na história e foram carregando uma palavra que não tem nada a ver com a razão trigonométrica, seno, ficou, e hoje é difícil mudar, porque se usa tudo isso há muito tempo, tá? O prefixo co, do cosseno, né, quer dizer alguém que vai junto dele. Então, autor, coautor. É o cara que tem autoria junto com o autor principal. Então, o cosseno anda lado a lado com o seno. Então, você vê que um erro levou a outro, né? Em termos de nomes, de nomenclatura. Já a tangente não, né? Para nossa felicidade, a tangente faz sentido. Ela é uma reta tangente de fato. Muito bem, eu vou te mostrar como é que você obtém a tangente de um arco
no ciclo trigonométrico. Depois que você vir isso, eu vou te mostrar por que corresponde à tangente de fato, ok? Observa aqui, você tem aqui um ângulo alfa que determina um arco de mesma medida, né? Lembrou alfa? Quando você corta o ciclo trigonométrico aqui no ponto, você tem lá aqui, olha só, nessa projeção o valor do cosseno de alfa e na projeção aqui no eixo do seno você tem o valor de seno de alfa. Eu acredito que tudo isso você já saiba, né? Repare que esta medida do seno desse arco alfa, ela reaparece aqui. E aqui você tem um triângulo retângulo, achou? Legal, né? E olha que interessante, eu falei que você ia rever essa razão aqui, tangente é seno sobre cosseno. Tangente não é o cateto oposto dividido pelo adjacente? Olha nesse triângulo. Cateto oposto nada mais é do que o seno do ângulo alfa. E o cateto adjacente nada mais é do que o cosseno do ângulo alfa. Então você visualizou agora no ciclo trigonométrico esta relação. Percebeu? Aqui a gente tirou ela algebricamente, né? E aqui a gente tira ela geometricamente. Que tal? Bacana, né? Entendeu? Cateto oposto dividido pelo adjacente tangente de alfa. Muito bem. E como é que ela foi parar naquele eixo lá? Olha só que bacana. Você deve lembrar que o ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, deve ter raio unitário. O que quer dizer raio unitário? A sua unidade de comprimento vai ser o raio. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um pedacinho aqui. Isso aqui é o raio. Mede 1. Esse é o significado. Então, se mede 1, a metade disso vai medir meio. Perfeito? Quando eu colocar esse 1, ó, o raio aqui, 1, colocar aqui no eixo, aonde cortou ali, vai ser 1 também. Claro, vai dar na mesma altura aqui, tá vendo? Então, isso aqui é 1. E para baixo? Para baixo vai ser menos 1. E aqui vai ser o nosso zero, tá? Cuidado para não confundir, né? Você tem o zero arco, que vai aumentando assim, e você tem o zero da tangente, que vai aumentando para cima. Então, enquanto aqui é 1, o 2 está lá em cima, né? Que seria, sei lá, 1,1, por exemplo, né? Não cabe. Mas aqui na metade seria o menos meio, ó, menos 0,5. Aqui na metade você teria o 0,5, tá vendo? E você tem aí uma escala, o que é importante é que o 1 dessa escala é o raio da circunferência. Ok? Estamos bem? Como é que você acha a tangente usando o ciclo trigonométrico? Simples assim, olha. Ângulo alfa, abriu, você tem o arco. Cosseno projetou aqui, seno leu aqui, certo? Tangente, você vai prolongar a reta até cortar o eixo da tangente. Perfeito? Cortou nesse ponto, a medida daqui até o ponto de corte vai representar a tangente do ângulo alfa. De novo, vamos lá, tem o ângulo alfa, traça uma reta, tá certo? Prolongando aqui, aqui demarca, né, o ângulo alfa, prolongo até cortar o eixo da tangente. Cortou aqui. Na minha escala, de 0 até aqui, vai ser a tangente de alfa. Tranquilo isso aí? Você conseguiu entender? Muito fácil, né? Então, observa. À medida que eu vou aumentando o ângulo alfa, eu vou cortando mais em cima. E você deve lembrar que tangente de 45 é 1. Então, quando chegar aqui, olha, aqui, ó, do 45 graus, olha, está bem na metade, né? Se a minha escala estiver mais ou menos, né? Não está perfeita, mas está boa, ó. 45 graus vai cortar exatamente no 1, tá bom? Facinho, né? Lembra que se aqui mede 1, o raio, aqui mede 1 também, você tem um triângulo retângulo isósceles, 45 graus cada ângulo agudo. Perfeito? E aí olha o que vai acontecendo. À medida que aumenta o teu arco, olha lá, ó, como é que você acha a tangente? Você prolonga até cortar, vai cortar fora aqui do meu eixo, né? E vai indo até o infinito. Está muito alto aqui a tangente, está cortando lá longe. E quando chega aqui nesse arco, que arco é esse aqui, gente? 90 graus, né? Ou em radianos π sobre 2, lembrou? Muito bem, não vai cortar, então não existe tangente de 90 graus, tá bom? Aprendeu como é que mede? O que você quer saber? Bom, e agora? Se aumentar para cá, professor, olha, o arco aumentou. Olha esse arco aqui, agora vem daqui, ó, até aqui, ó. Nós estamos aqui, tá legal? Esse seria o nosso arco. Se eu prolongar, eu não vou achar o eixo da tangente. O que eu faço? Prolongo ao contrário, prolonga para baixo, ó, vou cortar lá embaixo. Então, para esses arcos aqui, olha, eu vou prolongar e vou achar uma tangente negativa. Legal, né? Quando chegou aqui, ó, no zero, perdão, no 180 graus vai cortar no zero, então a tangente de 180 vai ser zero, e aqui ela volta a aumentar, ó. Agora, olha que bacana.
Tá vendo a tangente de alfa? É a mesma tangente que esse arco grande aqui. Passou aqui de 180, né? Sei lá, uns 220, 210 aqui, mais ou menos. Vai ter a mesma tangente que o alfa do outro lado. Eu vou prolongar sempre na direção do eixo da tangente, tá bom? Para ver onde corta e ter a medida da tangente. Tranquilo? Não é difícil, né? Muito fácil. Agora, eu sei o que você quer saber. Bom, mas por que isso aqui corresponde à tangente, né? Vem comigo, olha para isso. Qual é a medida do raio do ciclo trigonométrico? Ah, é 1, é o raio unitário. Então, daqui até aqui mede 1? Mede. E daqui até aqui? Não aqui no verde, até o final, ó. Tudo isso aqui, ó. É o raio, mede 1. Tá vendo esse triangulão aqui, ó? Sai deste pontinho aqui, onde cortou a tangente, vem até aqui na origem e vai aqui até o zero. Tá legal? É um triângulo retângulo também, certinho? Esse laranja que eu marquei, estou falando que é a tangente do alfa, não é o cateto oposto no triângulo retângulo? Oposto ao alfa, olha ele lá. Dividido pelo cateto adjacente, mas eis que o cateto adjacente, nesse dado momento, é o próprio raio. Olha lá, e mede 1. Como o raio do ciclo trigonométrico é 1, né? Você vai fazer cateto oposto pelo cateto adjacente, vai dar cateto oposto sobre 1, portanto, o próprio cateto oposto. Tranquilo? Entendemos? Revisamos tangente, você descobriu como é que vê a tangente aqui. Vamos embora fazer alguns exercícios para entender melhor isso aí. Tangente de 210 graus. Em que quadrante está o arco de 210? Ora, 0 a 90, aqui eu vou chegar em 180 graus, né? Então 210 está mais para cá, deve estar mais ou menos aqui, ó. Quanto para cá? Repare, 180 mais quanto para dar 210? 180 mais 30, né? Então, esse arco aqui, ó, que eu vou andar para cá, é de 30 graus, tá? Lembrando que eu meço sempre a partir daqui. Então, na verdade, o arco trigonométrico é 210 graus. Tá bom? É esse aqui que eu marquei. Muito bom. Olha só. O arco vem de lá do 0, 210. Como é que eu obtenho a tangente? Lembra? Eu pego, faço uma reta ligando o centro do ciclo na ponta do arco, porém prolongo a reta na direção do eixo da tangente. Cortou aqui. Observa que eu tenho do lado oposto pelo vértice, se essa distância aqui foi 30 graus, aqui também é 30 graus. Sacou? É esse o macete que você vai usar aqui. Aliás, é a mesma técnica que você usava lá para seno e cosseno. Então, olha só. Note, tangente de 30 é velha conhecida sua, né? O que é tangente de 30? Lembra lá da tabelinha? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Professor, como é que você sabe que raiz de 3 sobre 3 está ali, né? Bom, primeiro que eu sei que se eu fizer um ângulo, e esse aqui tem cara de ser 30 graus, né? Vai cortar lá no eixo, eu sei que essa medida é a tangente. Segundo, que eu sei decorado, que tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. E terceiro, raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Se você dividir 1,7 por 3, vai dar mais ou menos 0,56. Como o raio é unitário, que mede 1, olha, o nosso 1 está ali, meio está bem na metade, um pouquinho depois, olha lá. Isso aqui é aproximadamente, né, 0,56, tá bom? É a medida da tangente. Por isso, então eu acredito que sirva aqui para a gente, para exemplo, tá bom? Muito bem. Então observa o seguinte, a tangente de 200, quando eu prolongo de 210, ela vai dar igualzinha à tangente de 30. Então pronto, já respondi. Eu posso afirmar que tangente de 210 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Simples assim. Estamos bem? É assim que faz. Igual você fez lá no seno e cosseno. Vamos embora? Mais uns 3 aqui tá bom para a gente hoje. Olha só, 150 graus. Olha só que legal agora, atenção, tá? 180 menos quanto, hein? Para chegar no 150. Ou 90 mais quanto? 90 mais 60 vai dar 150. Ou 180 menos 30, né? Então, gente, o que vai acontecer aqui é o seguinte. O meu arco, né, de 150 graus vai bater mais ou menos aqui, tá certo? E esta aberturinha aqui, que é o que faltou para chegar no 180, é de 30 graus. Olha como é que eu vou matar a charada aqui. Aqui é o 150, tá certo? 150 graus.
Se essa abertura é 30, existe aqui uma simetria com o meu arco de 30 lá do outro lado, sim ou não? Existe. Então, teoricamente, essa medidinha aqui, ó, né, é igual a essa, eles têm o mesmo seno, né? E se eu tivesse o eixo da tangente aqui, eu teria também, por simetria, a mesma medida. Mas não é assim que mede. Como é que mede? Professor, tem que prolongar, né? Aqui, olha, essa reta que passa pelo centro e pelo 150, prolongar na direção da onde está o eixo da tangente. Então, vou ter que prolongar para baixo. Olha que legal. Olha onde é que eu caí. Caí aqui embaixo, né? Abaixo do 0,5. Claro, você já sabe, vai ser no menos 0,56, aproximadamente, né? Aproximadamente. Tá certo? Por quê? Porque vai ser o mesmo raiz de 3 sobre 3, cara. Se você prolongar isso aqui, ó, né, onde cortou, tem 30 para cima, vai ser 30 aqui para baixo também, oposto pelo vértice. Então, esse triângulo aqui é congruente com o de cima, não é? Então, a tangente, a medida daqui a aqui vai ser igualzinha àquela, só que aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 3, né? Menos raiz de 3 sobre 3, é mais exato, né? Eu só marquei o 0,56 negativo, para você sacar que está próximo ali um pouquinho depois do meio, para baixo, tá bom? Muito bem, então matamos. Nossa tangente de 150 graus é igual a menos, então atenção, valor negativo, raiz de 3 sobre 3, e você descobriu que quando a tangente, o arco está no segundo quadrante, a tangente vai ser sempre negativa. Legal? Muito bom! E agora, olha esse, tangente de 180 graus. Cara, o que está acontecendo? À medida que você está aumentando o arco, se aproximando de 180, olha o que está acontecendo com a tangente, que é essa medida. Ó, estou chegando perto de 180, ela está diminuindo até chegar perto de zero, é quase zero. No 180 vai cortar exatamente ali. Então, quando for 180, meu arco, quando eu prolongo, vai cortar no zero. Tangente de 180 graus é zero, gente. Exatamente zero. Prontinho. Fácil assim. E a de 90? E agora quem vai responder para mim? Vamos embora. Bom, não vai cortar. Olha o que acontece. Quando você prolonga, aqui o arco está aumentando, a tangente está aumentando, né? A tangente vai ficando cada vez maior lá, ó. Quando eu chego aqui, ó, perto do 90, estou indo lá longe, lá no infinito, aqui ficou paralelo, não encontra. Tá legal? Como é que você responde isso? Pessoal, tangente de 90 graus simplesmente não existe. Tá legal? E você pode ver isso de uma outra forma bacana também. Você já descobriu, eu apaguei aqui, mas vou escrever aqui, você já descobriu que a tangente de um certo ângulo alfa pode ser obtida pelo seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, certo? E o que acontece no 90? O seno é 1, mas o cosseno é 0. E 1 dividido por 0 não existe. Tá legal? Então não existe tangente de 90. Ok? Eu espero que tenha ajudado você aí. Se você gostou, eu vou pedir para lembrar, por favor, deixe o seu like, faz a sua inscrição, compartilha com os amigos, ok? Para que todo mundo possa ter acesso aí ao nosso canal. Muito obrigado, até a próxima aula.